Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, para todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Mais uma oportunidade, um dia que nós estamos, na presença do Senhor, que nos passou, chega a noite e nós temos esse privilégio de estar sempre com Ele, nos lendo o texto sagrado, buscando o que é de melhor para a nossa santificação. Queridos amados, quero mandar uma paz do Senhor para todos, abençoados e abençoados, e todos da igreja, a Igreja Apostólica Palavra da Vida, para todos os ministros, todos que fazem a obra do Senhor dignamente, que seja tudo todos glorificando ao Deus Todo-Poderoso e sendo honrado pelo seu Espírito Santo dele, pelo qual ele nos está nos conduzindo para uma vida de santificação e exaltação na prática da santidade. Todos nós devemos andar na prática da santidade, porque vem através de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo qual nós depositamos nossa fé, nossa confiança para o nosso bem-estar, do nosso dia a dia, da nossa família. Quero mandar a paz do Senhor para todos que assistem aos nossos vídeos e compartilha, que deixa o seu comentário, que deixa o seu joinha, deixa o seu gostou e ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo que é a mensagem do Senhor, o Evangelho da Graça. Você compartilhando também pelo vídeo, você também está evangelizando, que é uma exaltação da prática da santidade para todos nós, para todos que se opõem a ser filho de Deus, aquele que não vai até a presença dele, aquele que se reverencia a ele. Então não pode ser chamado filho de Deus, mas sim criatura. Mas a partir daquele momento que você tem aquele encontro maravilhoso, que tem aquele impulso de levantar as suas mãos e dizer: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único legítimo e salvador da minha alma. Esse terá galadão e terá uma cidade preparada para a todos aqueles que vá até a sua presença com toda fé e toda comunhão, buscando com fé que há um Deus Todo-Poderoso que nos pode todas as coisas. Então, queridos amados, queria deixar uma palavra aqui no texto sagrado, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que nos diz, do capítulo 4, verso 1 em diante. Você pode acompanhar conosco a leitura e escrever, pegar uma folhinha de papel. Sempre é bom a gente estar sempre com uma canetinha e um papel para que nós possamos anotar as referências pelo qual nós vamos falar aqui e você depois meditar nas referências, porque é muito bom. A Bíblia, ela é um estudo, como serve para a nossa santificação, por isso da Escritura, mas é o livro sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelos grande profeta, um grande homem de Deus, inspirado por Deus, pois recebeu a revelação de Deus através do Espírito Santo de Deus, mediante o seu Jesus Cristo, que foi ele que envia o Consolador para que venha colocar as palavras, para que você possa falar com ousadia, com autoridade. Mas desde já também quero pedir também ao nosso Deus Todo-Poderoso que ele venha nos abençoar, a sua casa, a sua família, todos os seus familiares, todos eles queridos, nossos vizinhos, todos os nossos colaboradores da obra do Senhor, todos os que trabalham no Evangelho da Graça, evangelizando, sabendo que o caminho é difícil, é espinhoso, mas através do Espírito Santo nós conseguimos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades da vida, mesmo em meio que você esteja, amado, você mesmo, é você mesmo que eu estou falando, você que está ouvindo, é você mesmo, que está aí na sua casa, está ouvindo a palavra, está passando por uma dificuldade, uma angústia, uma tristeza,
está sentindo um vazio, mas tenha a certeza que este vazio, Deus está pronto para preencher esse vazio que está sobre você. Você que está aí, é você mesmo que está aí que eu estou falando, você que está chorando, passando porque teve alguma perda, alguns problemas, está chorando, procurando uma saída, procurando uma solução e não encontra. Mas eu lhe digo uma coisa, em nome de Jesus Cristo, tenha fé, acredite, faça a vontade de Deus, que Ele vai preencher o vazio, vai tirar essa tristeza, vai tirar essa angústia, e você passa a derramar lágrimas de alegria, porque Ele vai lhe abençoar com todas as sortes de bênçãos, porque Ele é o abençoador e nós temos que buscar a Ele, que Ele é o abençoador. Mas se nós queremos uma bênção, nós temos que primeiro buscar o abençoador para que nós possamos ser abençoados. Então eu procuro sempre de uma forma, sempre para trazer uma mensagem, nada de arrogância, de procurar coisa bem de bonito, lugar, ambiente, não. Qualquer lugar onde nós estaremos, qualquer lugar onde nós está, nós temos que prestar culto ao Senhor, porque só através dele nós cheguemos a um objetivo, a uma solução, que é a palavra do Senhor. Então veja, amado, como ele diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 1 em diante, finalmente, irmão, nos vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continuei progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor. Por esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós vos saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos ensinamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. E no verso 8, amado, ele continua dizendo, de sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, queridos amados, então veja que essa palavra traz uma palavra de exaltação, a prática da santidade, para que venha nos exaltar. Qual a maneira que nós vamos proceder, qual a maneira que nós devemos viver em santidade, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que nós temos o nosso corpo limpo, puro, lavado, remido pelo Espírito Santo de Deus, não conforme ele fala aqui como lasciva, como impureza, lasciva, palavras vãs, lasciva, coisa que só inclina para o pecado, coisa da carne, mas sim que nós vivemos para inclinar pelas coisas do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos enxergar com os olhos espiritual e não com os olhos carnal. Nós devemos olhar com os olhos de santidade, de santificação, glorificando a Deus por tudo que Ele nos tem feito, continua nos fazendo e lhe abençoando cada vez mais. Você que passa por problema, dificuldade, tenho a certeza que você continue olhando com os olhos espiritual, não fica aí desesperada, não fica aí desesperado, reclamando, falando, se maldizendo, porque Deus não se agrada, mas Ele se agrada quando você está em situação difícil, em perigo. Você busca Ele com toda a sinceridade, pedindo a Ele uma resposta, uma solução para os nossos problemas, para que nós venhamos ter uma vida abençoada, consagrada, exaltada e santificada em nome de Jesus. A nossa família tem que ser exaltada,
nós próprios, nós que temos que buscar a paz com o Senhor, nós temos que buscar a santidade com o Senhor dentro do nosso próprio lar, nas ruas, nas nossas caminhadas, não olhando com lascívia e com desejos carnais, que pecaminoso, que é o que mais tem acontecido por aí, fazendo a vontade do adversário, do astuto, porque ele tenta nos atrapalhar e nos impedir de prosseguir na obra do Senhor. E aqui nós temos algumas referências sobre a exaltação, a prática da santidade, meus queridos amados e abençoados, porque daqui nós servimos a um Deus de paz, um Deus puro, verdadeiro e santo. Então seja santo porque Ele é santo. Nós temos que se santificar cada vez mais e mais das lascivas, das contendas, dos disse-me-disse, dos falatórios, das coisas que o mundo oferece, que para os olhos dos seres humanos, da humanidade, é bom, mas na verdade para Deus é um pecado gravíssimo. Então, como nós possamos ter a nossa vida santificada, como nós possamos ter uma vida consagrada ao Senhor, se nós inclinamos para este caminho, mas na verdade nós temos que inclinar para o caminho reto, sincero, estreito, porque este é o caminho no estreito, mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos chegar a um objetivo que é a salvação, e conseguimos alcançar que tanto nós esperamos para o grande dia do Senhor da sua vinda, para vir buscar os seus escolhidos, e com a certeza nós estamos prontos para ir à presença do Senhor, à cidade santa, e cantar hinos de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Então veja, amado, que nós estamos aqui eu estou trazendo esta palavra. Ela não está saindo de mim, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que nos está nos usando neste momento para transmitir para você o que é do bom e o que é do melhor, que está escrito na palavra do Senhor, meus amados, porque depois de Paulo colocar o fundamento da vida de fé, ele exalta os crentes a viverem de acordo com a sua fé. Louvado seja Deus. Então nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, como diz no versículo 1 aqui da nossa leitura, de 1 Tessalonicenses 4, verso 1. E finalmente, irmãos, nos vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que somos de nós, Jesus, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuei progredindo cada vez mais. Então nós temos que progredir cada vez mais, amado, cada vez mais progredir, mas progredir em quê? Na palavra do Senhor. Progredir em quê? Transmitindo a mensagem do Evangelho da graça de Deus, progredindo em ter na vida espiritual, progredindo em ter na nossa família, ser bem santificada, e progredindo em que? Dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué, e assim nós temos que fazer, servir ao Senhor com ousadia e força, e todos os anos buscando sempre cada vez mais sobre Ele. Então, como ele diz aqui também, devem viver em santidade, como está aqui também no mesmo carta aos Tessalonicenses, do capítulo 3, amado, verso 13, quando ele diz aqui, do capítulo 3, verso 3 de 1 Tessalonicenses, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, e isto de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor, com todos os seus santos. Então imagine que na vinda dele, nós não estiver preparados, nós estiver buscando, nós estiver santificado, ele chamar os seus escolhidos e eu e você ficar. Que decepção, que vergonha será para ele, mim e para você, se nós não buscar a presença dele, se nós não reverenciar ele e fazer a sua vontade, deixar de fazer a vontade do Todo-Poderoso e fazer a vontade do mundo, porque o maligno, ele está aí para nos impedir que nós prosseguimos no Evangelho da graça de Cristo, fazendo a sua vontade. Ele impede de a gente fazer a vontade do nosso Deus e se fazer a vontade dele,
para os olhos de muitos é bom, é maravilhoso, é aquela alegria, eles dizem, mas no final tem uma conta a prestar. E essa conta que nós vamos prestar pelos os atos lascivos que nós praticamos aqui na terra, nós vamos ser assujeitar, ser dominado pelo adversário, nós vamos ser fazendo a vontade dele, mas nós temos que aceitar, ser santificado pelo Espírito Santo de Deus, ter a comunhão com Ele, para que nós possamos se regozijar de alegria e alcançar a vida terra e não ir para o lago de fogo, para o qual já está reservado para a perdição. Então você não está perdido, você não está perdido. Então, amado, vá imediatamente à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, faça a sua confissão de pecado, para que Ele venha, Ele nos perdoa, que Ele é misericordioso, não importa a situação que você esteja, ou que você está, não importa qual é o problema, qual é a dificuldade, o que importa é você ter o Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua presença, e o seu dominador de tudo e de todo. Então veja, amado, que neste momento que eu estou aqui falando, com ousadia, com autoridade do Espírito Santo de Deus, para que você venha ter uma vida consagrada perante o Espírito Santo de Deus, mas não fazendo as coisas do mundo, mas sim fazendo as coisas que vêm do trono do Todo-Poderoso. Então veja, amado, que também devemos viver pela fé e não por vista, como está aqui em 2 Coríntios, do 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vamos até lá para a gente dar uma conferida. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, em nome de Jesus, você vai acompanhar a leitura junto comigo, para que nós possamos buscar Ele cada vez mais e mais. 1 Coríntios, capítulo 5, louvado seja Deus, capítulo 5, verso 7, quando ele nos diz assim, amado, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, que presente que ausente, para lhe sermos agradável, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo de Cristo, amado. Então veja que coisa linda o apóstolo aqui está falando, que nós temos que ir até a presença, devemos viver pela fé e não pela vista, que nós viver pela o que nós vemos, nossos olhos veem. Tudo que os nossos vê não serve para nada tem proveito, mas temos que enxergar com os olhos espirituais, não com os olhos carnal, é isso que o apóstolo está falando aqui. Mas ele também prossegue dizendo, deve viver no espírito e não na carne. Porque como que eu posso falar que nós devemos viver no espírito e não na carne? Porque está lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, amado. Efésios, capítulo 5, verso 16, veja o que diz aqui, abençoado e abençoado, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, a obra da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, porque tais coisas pratica. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, amado. Não há lei contra estas coisas. Por quê? O nosso Deus é chamado de Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. Paulo o chama de o Senhor da paz. O Senhor mesmo é a nossa paz. Deus dá sua paz aos obedientes. Paz é um fruto do Espírito no crente, na vida do crente. Paz é uma vida, fruto da vida do crente. Então, e você, como é que está? Você está na paz? Como é que você está? Então, aí vai a resposta para mim e para você. Como é que você está? Está na paz? Será que eu estou na paz? Sim, eu digo que eu estou na paz porque eu estou fazendo a vontade do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, e eu dou autoridade, dou toda a autoridade para que ele me guie, ele viva comigo, ele esteja comigo em todos os lugares. Ele que ministra aonde eu estou, o nosso lar, que é abençoado por Deus, nosso lar. Então, tudo pela direção do Espírito Santo. Então, nós temos um administrador da minha vida, da sua vida. Precisamos de ser administrado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos que dar oportunidade, nós temos que dar chance para que ele trabalhe na minha vida e na sua vida, querido. Então, essa é uma palavra que eu trago para você, e o apóstolo ainda continua dizendo: deve viver no amor e seguindo o exemplo de Cristo. Deve viver no amor e seguindo o exemplo de Cristo. Você tem demonstrado amor pelo seu irmão, você tem demonstrado amor pelo seu próximo, você tem demonstrado amor pela sua família, você tem demonstrado amor pelos seus filhos, você tem demonstrado amor pelos seus vizinhos, você vive em comunhão com os seus vizinhos. Isto é demonstrar amor pelo próximo, viver em amor. Mesmo aquelas pessoas que vêm contra você, querendo lhes fazer de você, querendo deixar você mais baixo do que a sola do seu sapato, mas você tem que declarar o amor pela aquela pessoa, não contribuir com as mesmas pedradas que estão lhe apedrejando, porque saiba, amado, que cada uma pedrada que você recebe é uma bênção na sua vida. Cada pedrada que atire você é uma bênção na sua vida. Cada pedrada que atire você é mais um passo que você dá adiante através do Espírito Santo. É mais um passo que você dá para ir até a presença do Senhor. Cada uma pedrada que você recebe, você dá a resposta com o amor, demonstrando o amor, porque assim como o Senhor nos amou. Então nós temos que fazer o mesmo exemplo. Então cada pedrada que você receberá, então demonstre o amor, você recontribua com o amor, usando a sabedoria, que a sabedoria vem do alto. Ela não é terrena, mas sim é a sabedoria do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos ter a sabedoria do Espírito Santo e falar com ousadia, com autoridade, sem ter do que se envergonhar, e não retribuir com palavras lascivas, mas sim com palavra de evangelismo, querido. Então veja o que diz aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 2, meus amados. Efésios, capítulo 5, verso 2. Primeiro, nós temos aqui também Gálatas, capítulo 5, verso 16. Devemos viver no Espírito e não na carne, conforme nós já lemos aqui em Gálatas, que fala sobre sobre o fruto da carne, a obra da carne e o fruto do Espírito. Mas também, nós vemos aqui também, amado, que em Efésios, também na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 2, quando ele diz aqui, amado. Primeiro ele começa a dizer sobre o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, ou seja, em amor, um amor com carinho extraordinário. Cristo nos amou e continua nos amando, todo aquele que vai até a sua presença, que faz a sua vontade. Então, como diz aqui, e andais em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas o fruto da luz e a obra das trevas, quais são, amado? Veja o que diz aqui a palavra do Senhor, Efésios 5, do verso 3. Mas a impureza, de toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocorrice, coisa essa inconveniente, antes, pelo contrário, ação de graça, ação de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas os filhos, porque sobre essas coisas vem o filho da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Quem faz a vontade do mundo, o desejo do adversário. Então nós temos que fazer a vontade de Cristo Jesus, pelo qual ele nos amou de uma tal forma que ninguém jamais amou como ele. Você daria a sua vida para o seu próximo? Eu digo que não. Eu daria a minha vida para o próximo? Eu vou dizer para você que eu fico na dúvida, porque possa ser que sim, possa ser que não, mas a palavra diz que nós temos que dar a nossa vida um pelos outros, um pelo seu próprio. Então, a palavra está dizendo isso. Mas será que nós estamos preparados para isto, amado? Será que nós estamos preparados? Então, há aí uma resposta sobre a nossa vida. A resposta vem da onde? Vem do alto, para que nós possamos andar sobre o Espírito Santo, guiado, andar no fruto da luz e se afastar da obra da carne, andar na luz, não porque quem anda na obra da carne, anda na escuridão, anda nas trevas. Então nós temos que andar na luz, amado, em nome de Jesus, porque Cristo, nosso substituto, ele foi predestinado por Deus. O seu sacrifício é agradável diante de Deus. Ele satisfaz plenamente a exigência de Deus. Ele leva-nos a uma posição privilegiada, amado. Louvado seja Deus. Ele nos proporciona ricas bênçãos, porém também coloca sobre o crente uma responsabilidade, amado, conduzindo ao destino eterno. Que ele conduz ao destino eterno para todo aquele que faz a vontade dele. O destino eterno que é a salvação eterna, a vida eterna. Quando ele fala, se refere conduzindo ao destino eterno, é para você ter a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, amado, que nós temos aqui estas referências. Mas aqui da nossa leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós também temos mais uma referência, quando ele deve viver no dia na luz, devem viver no dia, na luz. Por quê? 1 Tessalonicenses, só voltando um capítulo só, no capítulo, indo mais à frente, no capítulo 5, verso 5 de 1 Tessalonicenses, amado, vamos até lá para a gente dar uma conferida, porque deve viver no dia da luz. Então vamos no capítulo 5, verso 5, quando ele diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas, amado. Mas ele começa falando sobre a necessidade de vigilância. Quando ele, no verso 4, ele diz: mas vós, irmão, não está em treva, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então nós temos que procurar para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, desprevenido, despreparado, sem ter o revestimento do Espírito Santo de Deus. Então eu quero lhe dizer também, amados, que no mesmo livro devem viver com sabedoria, com sabedoria. Por que com sabedoria? Como nós já lemos aqui em Efésios capítulo 5, verso 15, amado. Efésios capítulo 5, verso 15, olha o que ele diz.
Portanto, vede prudentemente como andai, não como necios, e sim como sábio, remido no tempo, porque o dia são os maus. Os dias são maus. Então, isso que ele está dizendo aqui. E mais na frente, em Filipenses, no capítulo 1, verso 10, amado, nós temos aqui uma referência, também que ele fala aqui, Filipenses, no capítulo 1, verso 10, quando ele diz o seguinte: para aprovar as coisas excelentes e sede sincero, inculpável para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja que aqui ele está falando sobre ação de graça e súplica em favor dos filipenses, que nós temos que viver, amado. Como ele diz, aliás, é justo que eu assim penso de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de todas as percepções. Louvado seja Deus. Então, é isso que o apóstolo está se referindo aqui, porque para ele é uma satisfação muito grande que todos venham obter a salvação, o pleno conhecimento da verdade, ter a certeza da salvação, mediante a fé, pelas obras do Evangelho, da graça do nosso Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. E Paulo aqui ele se expressa, sua expressão, orando e também derramando lágrimas pelos irmãos, que ele olhava e via os irmãos de uma forma, usando, se inclinando para as coisas terrenas. Mas ele para pedindo, mesmo ele em algema, ele clamando em nome de Jesus Cristo, em favor de nós, em favor de você que está passando por a dificuldade, problema, porque Deus lhe dará a resposta, Deus lhe dará a recompensa e ele lhe ajudará em todas as nossas necessidades, amado. Então você tem um chamado tríplice. Por que esse chamado tríplice? Primeiramente, chamado através do Evangelho. Segundo, agora chamado para a santificação. E terceiro, futuramente chamado para o seu reino e glória. Você receba em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, meu Deus, nesse momento precioso que o Senhor nos dá, esse momento com essa oportunidade maravilhosa para expressar, para falar da tua palavra, Senhor, pois só o Senhor sabe todas as coisas, sabe a nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe com todas as sortes e bênçãos, abençoe todos os necessitados, nossos vizinhos, nossos familiares, abençoa, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus, a igreja apostólica, palavra da vida, abençoa todos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido. Ó Senhor, que o Senhor venha nos encher de toda a sua graça e de toda a sua misericórdia. Mas, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor também visite, Senhor, as pessoas que estão enfermas, que estão passando por problemas e hospitalizados. O Senhor vai visitando, nos curando, Senhor, e as pessoas possam receber a tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do